Ei, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Letícia Peterli aqui. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre conteúdo de arte, o que inclui tour em papelarias, testes de materiais, desafios de desenho. E agora eu tô testando também aqui no canal um pouquinho sobre escultura e modelagem. E no vídeo de hoje estou fazendo esse porta-caneta. Eu ia fazer ele com EVA, mas eu falei, acho que vai ficar mais bonito se eu modelar alguma coisa em cima dele. Tenho outros vídeos aqui no canal usando essa massa DAS. Ela é uma massa para modelagem tanto de estudo quanto profissional. Ela é, sim, bem renomeada, bem conhecida e muito de fácil manuseio. E eu usei ela em outros vídeos aqui no canal também. Fiz alguns testes com coisinhas menores, né? E decidi fazer essa que é um pouco maior. Eu pensei em fazer um protótipo, tipo um design desenhado mesmo no papel, pra poder ter ideias diferentes, né, do que fazer. Mas eu pensei em criar algo realmente assim, do nada, pra esse vídeo no canal. Realmente partindo do zero, e o que minha mente fosse criando na hora, eu ia modelando e mudando e adaptando e fazendo. E enfim, deu no que deu, né? Como a maior parte dessa massa faz com que ela tenha mais aderência quando ela é molhada, fica mais maleável, mais uniforme, enfim, eu molhei a superfície em que eu fui colocando a massa para ela ter uma aderência um pouquinho maior. E fui colando entre aspas, né, essa superfície aí com a massa. Fui adaptando, tentando deixar o mais lisinho possível, mas na verdade eu achei meio difícil, então eu fui deixando mais uniforme possível, só pra poder ficar bonitinho, porque depois eu fiz uma textura por cima que eu achei que ficou super legal também. E aí eu tirei esse pedaço de baixo e o pedaço de cima, porque eu tava com uma ideia de fazer como se fosse um trançado, um enroscado, só que a minha ideia não deu certo. Vocês vão ver aí mais pra frente um pouquinho que não deu muito certo, né, mas enfim. Mas eu pensei que fosse ficar legal, tentei fazer também, tipo, outras coisas, mas eu fiquei, não gostei tanto. E eu terminei de juntar, tinha bastante massa nessa parte da modelagem. Eu fiquei com medo de acabar e faltar um pouco de massa pra alguma coisa em específica, mas deu certo, sobrou inclusive. E aí nessa parte de juntar, eu não só molhei, eu tentei criar uns vincozinhos pra ela juntar e aderir mais fácil. Então eu fui tentando manusear assim e juntar realmente a massa. E esse pincel, ele é de aquarela, tenho até medo de ter estragado ele, mas eu tentei limpar o máximo possível depois. Mas deu certo. Acho que é o que importa. E aí eu fui ajeitando direitinho agora essa parte toda embaixo. Fui tentando dar uma puxadinha, mas não tirar tudo. E aí eu comecei a fazer esse teste, que não deu certo, inclusive, pra fazer o trançado trançado não, né? Esse é um enroscado. Conseguem ver que também tem tipo uns vincozinhos assim na própria massa. Parece que ela é feita de várias linhas, né? Uma textura muito bonita, assim, eu achei, pelo menos. E aí eu fui tentando modelar aí. E, gente, sério, é muito difícil modelar essas coisinhas assim, piquituchinhas. Nossa, muito difícil. Aí beleza, eu fui tentando fazer o outro pedaço, né? Tentei deixar eles o mais parecidos possível, pra na hora de enrolar um no outro ficar mais ou menos igual. Porque a minha ideia era deixar eles enroscados e depois amassar um pouquinho, mas não a ponto de sumir, só pra tipo achatar. Mas aí sumiu. Aí eu fiquei tipo, ok, vou ter que mudar o que eu ia fazer agora. Mas enfim. E aí não deu certo.
vocês vão ver aí que, tipo, não deu certo. Aí eu falei, tá, beleza. Aí nisso eu já tava tentando terminar. Se ele ficasse só daquele jeito seria bom, mas enfim, não deu certo. Fiz de novo e fui adaptando. Pensei em fazer outras coisas também. Inclusive foi aí que eu tive a ideia pra fazer a parte de baixo, porque eu não tinha ideia do que eu poderia fazer na parte de baixo. Aí já comecei meio que pensar em algumas coisas. Gostei disso aí que eu fiz. Eu achei que ficou bem Junji Ito. Eu pensei, poxa, as espirais é bem legal, essas coisas de zigue-zague, espiral, enfim. Aí eu fui tentando juntar uma coisa com a outra, assim, fui criando essa textura. Essa escova, eu uso ela pra pintura também, pra fazer alguns detalhes, tipo com branco que você vai respingando, assim. E super funciona, eu achei que ela ajudou muito na hora de criar essa textura mais diferenciada, né? Parece que ficou meio que com uns buracos, mas não tão fundo, enfim. Ficou uma textura bem diferente, porque ela foi juntando também, essa massinha, ela foi juntando também na cerda. E ela foi fazendo bloquinhos, né? E aí essas bolinhas, elas ficaram umas bolinhas maiores, outras menores. Ficou muito específico, assim, parecia até cobra, escama desses bichos, assim. Eu fiquei, nossa, bem diferente. E ela é bem fácil de juntar, então eu precisei juntar nesse último pedacinho pra ficar mais inteiriço, né, esse pedaço, e funcionou. Eu pensei que não fosse dar certo, eu pensei que fosse, sei lá, desmontar, talvez, mas deu certo. Aí já aqui eu comecei a fazer essa coisa, que é tipo esse zigue-zague. Aí eu fui meio que apertando ele pra ficar meio prensado, não ficar tão volumoso assim. E eu gostei bastante, ficou bem esquisitinho assim, sabe? Pra quem me conhece sabe que eu gosto dessas coisas meio esquisitas. E lembrando que essa textura eu acho bem legal dessa massa. E aí eu fui fazendo e juntando, né? Eu tentei juntar e colocar essas uniões entre um pedaço e outro mais embaixo, mais meio que escondidas, pra, tipo, quanto menos aparecesse, melhor. Pois é, eu fui passando água. Vocês estão vendo que eu tô passando água, tipo, nela meio que toda, pra poder ir realmente, tipo, grudando, porque a água, ela realmente faz com que isso colhe de um jeito muito louco, assim, é bem da hora. Pra quem nunca mexeu, eu acho que é uma observação bem legal. Às vezes a gente vê, eu vi alguns vídeos, né, que eu fiquei meio que vendo vários vídeos no YouTube sobre esse tipo de conteúdo, né, e às vezes você olha e as pessoas não falam, né, tipo, se você colocar água, não sei o que, nananã. Aí você fica, ok, tipo, deve ser bom e funcional e tal, mas você não percebe o quão funcional determinada técnica é pra fazer alguma coisa, sabe? E é muito funcional. E tipo, é muito simples, sabe? Muito simples. Aí nessa parte aí eu já comecei a fazer pra parte de cima, porque eu achei que ficou legal do jeito que tava, mas esse pedaço em cima eu achei que tinha ficado meio esquisito.
Aí eu fiz mais uma linha, entre aspas, né? Pra realmente colocar por cima, sabe? Igual vou começar a colocar aí, e aí vai dar uma definição um pouco maior. Eu achei que ficou mais bonito, assim, inclusive, tipo um acabamento, sabe? E, gente, sério, esse negócio vicia muito, porque dá vontade de você fazer tudo na sua casa, fazer tudo modelando, tudo que você for fazer, dá vontade de você modelar, sério, sem brincadeira. É muito, muito divertido, muito gostoso, assim, muito bom. E fico horas, você fica horas mexendo e virando e olha pra um lado, vira de cabeça pra baixo, não sei o que, e tal. E quando você vê, você passou, tipo, horas e horas ali. E sobrou esse pedacinho. E eu decidi fazer uma coisinha que eu vi na internet, que é um suportezinho pra pincel. Que eu falei, gente, eu quero tanto, eu vou usar? Não sei, mas eu quero. Aí eu fiz. E aí é pra vocês verem que é muito simples de fazer. Tipo assim, é difícil, mas não é tipo uma escultura super complexa de anatomia humana que vai não sei aonde, ppp, popopô e tal. Não, é uns negocinho, tipo umas elipsezinhas com um buraquinho no meio e é isso, assim, sabe? E eu tentei fazer uma cerda de um pincel nesse pedaço aí eu fui juntando e tal. Inclusive ele ficou meio torto na parte da base, tipo, não encosta, tipo, 100% na mesa, mas é funcional, então é isto. Porque a ideia é realmente não deixar que o pincel encoste, por exemplo, na mesa ou no papel, pra não sujar mesmo, sabe? Tipo assim, olha o estado dessa mesa, tipo, né? Acho que sujar aí é o de menos. Mas eu queria muito que não sujasse. Eu tinha até nos outros vídeos colocado, né, umas coisinhas pra cobrir e tal, mas eu vi que não funcionou. Eu falei, mano, eu vou sujar, depois eu limpo, porque não dá. Tipo, não deu mesmo, assim. Eu joguei mais água. Muita água, gente, muita água. E aí, com essa linhazinha, entre aspas, de novo, eu comecei a fazer... Sabe essa partezinha do metal do pincel que segura as cerdas no cabo? Então, eu achei que se eu fosse fazer ele com as linhazinhas, não ele inteiriço, ia ficar melhor, na minha opinião, e eu acho que ficou, né? Aí eu tava tentando, tipo, descolar ele um pedaço e tal, fui tentando, tipo, tirar os excessos, né, nas laterais e tal, pra deixar mais definido, mais arredondadinho, enfim. E sim, esse é um estilete, eu fui fazendo uns vincozinhos que seria onde teria, no caso, tipo um buraquinho das cerdas, sabe? E aí eu comecei a colorir. Pra coloração, eu usei as canetas Liquid Paint da New Pen, que é umas que vocês já viram várias e várias vezes aqui no canal, porque eu só tenho elas e eu adoro elas porque elas cobrem muito bem, elas têm tons metálicos, tem glitter, tem neon, se bem que a maioria já acabou, mas ok. E tem essa outra aí que ela é um pouco maior e ela é preta, e eu comprei ela da Pentel, eu gostei muito, ela tem uma cobertura muito boa também, mas a ponta dela é muito mais grossa. Então, se eu quiser fazer detalhes, eu tenho que, tipo, pegar um pouco num canto, tipo, num potinho e ir com um pincel. Mas isso aí de boa. E aí eu vou deixar vocês com essa parte da coloração sem falar muita coisa, porque não tem muito o que acrescentar. Eu só escolhi, tipo, as cores que eu mais gosto e fui pintando com cores que combinavam, fui espalhando com o pincel. E é isso, assim, é literalmente isso, não tenho o que falar.
E aí, pra quem viu o vídeo do Godê que eu fiz, notou que eu não estava com um verniz adequado, até porque eu comentei isso, né? O verniz que eu tava usando, gente, eu fui muito... Enfim, era a base de água em um Godê. Aí eu fiquei tipo, não, pera, isso tá muito errado. Aí eu comprei esse verniz aí, que ele é aparentemente mais resistente, desta marca bem conhecida, inclusive. E taquei neles e eu achei que ficou lindo, muito brilhoso, maravilhoso, perfeito. E esse foi o processo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer, de gravar e de explicar e conversar com vocês sobre, né, esse processo dessa criação maluca, né, convenhamos. E se você gostou, deixa seu like, porque isso ajuda muito aqui no canal. Comenta também alguma ideia do que eu possa estar desenhando ou modelando, ou algum tema. E compartilha também com quem gosta de conteúdo assim, porque isso incentiva também a estar trazendo conteúdos diversificados para vocês. Ou talvez até mesmo voltar com mais frequência aqui no canal. E um beijo e até o próximo vídeo.